Boa noite, igreja. Vamos refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. E é um texto pequeno, vou tentar também ser uma mensagem breve, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em algo que eu vou começar perguntando vocês nessa mensagem. O tema da nossa mensagem hoje é minha identidade. Jesus é a minha identidade. Você tem uma identidade? Todos nós temos uma identidade. Todos nós. Mas o que é identidade? Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, o que é identidade? Qual a definição que vocês dariam sobre identidade? No nosso dicionário da língua portuguesa, diz que identidade é um conjunto de características próprias e exclusivas com as quais se pode diferenciar as pessoas. Ninguém aqui é igual. Se eu pegar a identidade de um e de outro aqui, não vai ser igual. Cada um tem uma característica diferente. Na identidade, na minha identidade, na sua identidade, constam alguns dados pessoais, únicos, seu. Nome, agora pode ter até nomes parecidos, homônimos, mas nome, filiação, sexo, naturalidade, data de nascimento e uma coisa que ninguém vai ter igual à sua, que é a sua impressão digital. Ninguém vai ter. Então, são essas as características da sua identidade. Então, é do cidadão. Essa sua impressão digital é uma marca que ninguém tem igual e que nos dá o direito de cidadãos. Nós somos cidadãos, embora aqueles que talvez não consigam nem escrever o nome, mas ele tem uma impressão digital, ele é um cidadão. Deus nos olha nessa noite, para mim e para você, para cada um de nós, e Ele não nos confunde, porque no reino de Deus nós também temos uma identidade. Existem 3 tipos de identidade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. A identidade individual é como eu me vejo. A identidade social é como os outros te veem. E a identidade espiritual, essa é a mais importante, é como Deus nos vê. Como Deus vê a Lília e como Deus vê cada um de vocês. A identidade espiritual. Eu e você temos essa identidade no reino de Deus e nos tornamos cidadãos do céu. Gostaria de refletir com os irmãos o texto de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Que nos diz assim, não sei se vai ser a mesma versão que vai ser projetada. Vós, porém, sois raça eleita, ou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Guarde esse finalzinho do texto, das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, nós te agradecemos a oportunidade de compartilharmos a Tua palavra nesta noite. Abra as nossas mentes e os nossos corações para receber o que o Senhor tem para cada um de nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Somos identificados, como Pedro escreve, por Pedro, como um povo para uma missão especial neste mundo. Povo exclusivo de Deus. Olha que coisa linda. Nós somos o povo exclusivo de Deus. Muitas das vezes nós nos perguntamos, ou alguns de nós perguntam a si próprio, quem sou eu? Alguns poderiam responder, eu sou médico, eu sou advogado, responderia segundo a sua profissão, ou alguma qualidade pessoal. Eu sou alto, eu sou baixo. Então, cada um poderia responder, quem sou eu? Mas, quando está relacionado ao mundo espiritual, o que Deus olha para mim e vê em mim? Qual é a minha identidade?
Será que eu tenho um chamado especial de Deus? Essas perguntas são respondidas quando nós entendemos a nossa identidade. Qual é a sua identidade? O apóstolo Pedro, em apenas um versículo que nós lemos, ele diz tudo o que nós precisamos saber. Ele responde quem nós somos e também qual é a nossa missão neste mundo. Nós somos a geração eleita. Pedro mostra que pertencemos a um povo. Nós somos a geração eleita. Ser geração eleita é uma dádiva e não é um prêmio. Imagine, não é um prêmio dado por Deus, é uma dádiva dada por Deus. Ser geração eleita significa exercitar ou exercer uma cidadania que nos leva a praticar a santidade. Nós estamos no processo da santidade, da santificação. Nós nos convertemos, depois nós somos justificados e nós estamos no processo da santificação até a glorificação. Então, nós fazemos parte dessa geração que está no processo da santificação. Somos a geração que deve fazer a diferença na sociedade. Você e eu temos a missão de ser luz e sal nessa geração e promover a reconciliação do homem com Deus. Que proposta que o apóstolo escreve para nós, né? Nós somos, Pedro ainda escreve que nós somos o sacerdócio real. O sacerdote, no Antigo Testamento, era o único que podia entrar na presença de Deus. Uma vez por ano, as pessoas iam até lá, apresentavam os seus pecados e o sacerdote apresentava os pecados a Deus e pedia perdão a Deus, mediava, né, o pecado do povo a Deus. Temos hoje Jesus como nosso sumo sacerdote e rei. Então, o seu sacerdócio é superior, é eterno. Ele é realmente o nosso sumo sacerdócio. E nós participamos no sacerdócio real. Servimos a esse rei, o rei Jesus, e somos o próprio sacerdócio, no sentido de que temos o privilégio de entrarmos diretamente na presença de Deus através de Jesus Cristo. Essa semana eu estava dando discipulado e falei sobre isso, lá em Romanos 5. Nós somos justificados, Paulo escreve, e agora nós temos livre acesso a Deus. Depois que Jesus veio, o véu se rasgou, nós podemos ir direto a Ele. Então, nós participamos desse sacerdócio, porque nós vamos direto a Ele através de Jesus Cristo. Nós somos a nação santa. Isso significa que nós somos separados para servir a Deus. E essa é a nossa real ocupação aqui na terra. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um dono. Deixa eu pegar minha água. Nós temos um dono. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós somos propriedade de Deus. Somos um bem precioso para Ele. Nós fomos comprados lá na cruz por Jesus. Então, nós pertencemos pelo sangue de Jesus. É um privilégio nós fazermos parte desse povo que é propriedade exclusiva de Deus. Nós caminhamos até aqui. Já temos a identidade. Temos também uma missão no mundo. Somos chamados para abandonarmos lá no finalzinho do texto, as trevas, para caminharmos na luz. Lá no finalzinho do texto de Pedro, do apóstolo Pedro escreve, ele fala que nós saímos das trevas para a luz. Através de atitudes, de palavras, devemos testemunhar que somos filhos e filhas de Deus. Somos luz e não mais trevas. Olha que privilégio. E nós não podemos nos calar. Precisamos levar a mensagem do Senhor, anunciar e deixar transparecer o que Cristo fez por cada um de nós. Privilégio de ser esse povo.
Se você estava perdido quanto à sua missão, quanto à sua identidade, agora você entende. 1 Pedro diz que nós somos esse povo que Deus escolheu. Assumir a nossa identidade, assumir a sua identidade, é uma responsabilidade que você assume também de proclamar o Evangelho de Deus, anunciar o Evangelho de Deus, viver como igreja, que ama ser igreja. Lembra o tema deste ano? Amo ser igreja? Quem faz parte desse povo exclusivo de Deus, ama ser igreja, ama fazer parte deste corpo de Cristo. Jesus é o maior exemplo de que alguém que teve a sua identidade sustentada em seu relacionamento com o Pai, caminhou integralmente dentro desse propósito como filho. Jesus sempre se referia a Deus como Pai. Nós também podemos nos referir a Deus como nosso Pai eterno. Lembra da oração que ele ensinou? O Pai Nosso é nosso Pai. Então Jesus, ele caminhou dessa forma no ministério dele aqui, se referindo a Deus como Pai. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos pareceremos com Ele. Nós temos um Deus que Ele quer intimidade conosco, Ele quer se relacionar conosco o tempo todo como povo exclusivo de Deus. Não é só para os judeus, é para nós, povo de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Baseados nessa compreensão de que nós somos o povo de Deus, que nós temos uma identidade, nós podemos então chegar a algumas conclusões a respeito do propósito da nossa existência aqui nessa terra, sobre a nossa identidade. Somente quando nós temos a nossa carteira de identidade espiritual, lembra que nós temos a carteira que nos classifica socialmente, civilmente falando, que é a nossa carteira de identidade, que tem o nosso nome, filiação. Agora nós temos a nossa carteira espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a nossa carteira espiritual. Podemos transformar o meio em que nós vivemos, como luz e sal, testemunhando aquilo que nós aprendemos acerca do nosso Pai. A sua identidade é de ser filho amado de Deus. É um privilégio. Sua identidade é Jesus. Porque você precisa se identificar todos os dias com quem Ele é e com o que Ele fez por mim e por você. Essa identificação. O que Cristo fez por cada um de nós. Ele morreu na cruz para nos dar a salvação, para nos permitir esse acesso direto a Deus, reconciliar o homem com Deus. Quando nós entendemos isso, quando nós aceitamos, quando nós nos arrependemos e declaramos fé a esse Cristo, nós recebemos a nossa carteira de identidade espiritual. Vou contar uma pequena ilustração, é uma história muito interessante, que fala sobre uma identidade também. Certo senhor idoso, que a duras provas conseguiu conquistar um nome em face do êxito de fabricação de pregos, estava desapontado com a falta de interesse do seu filho caçula pelo trabalho que ele executava. Enquanto os dois filhos mais velhos haviam adquirido razoável estabilidade no trabalho, estudando no período da noite, o mais novo apenas se ocupava com a sua turma e estudava no turno da manhã. Num certo dia da semana, chegando em casa mais cedo, esse senhor teve o seguinte diálogo com esse seu filho caçula: filho, quando falam de você, ou com você na escola, na rua, ou qualquer outro lugar, qual o nome que eles te dão? Qual o nome que dão para você? O filho responde: ora, pai, me chamam de Felipe. Mas apenas Felipe? O pai perguntou: nada mais que te identifique melhor? Não, apenas Felipe. Isso não basta para me identificar? O que pretende dizer com isso, pai? Bem, pode até ser apenas Felipe que descreva suficientemente, mas muitas das vezes encontramos pessoas que são identificadas até de maneiras curiosas.
mas não lançam qualquer dúvida em relação a elas. Quando eu era garoto, o pai falando, um amigo que eu chamava de Chico Peteca, porque ele fabricava e vendia petecas para defender o seu dinheirinho. Voltando ao nosso caso, como me chamam seus colegas quando falam com você? Quando se referem a seu pai? Eles dizem João dos Pregos. Pois assim, você vê que faz diferença. Tenho orgulho de saber que me dão esse nome. Chamam-me assim porque tenho fabricado pregos de qualidade superior há muito tempo. E isso também me custou muito tempo, suor e luta. E você é Felipe, e mais nada. É um Felipe como centenas de outros Filipes, sem algo que diferencie dos demais. Filho, você não acha que está na hora, está neste momento, é o tempo de adquirir o seu próprio título? Um nome que identifique a avaliação da sua capacidade, seus conhecimentos, dedicações e realizações? E você? Como tem te chamado? Lá fora, como as pessoas te chamam? Apenas pelo seu nome ou te chamam de um servo de Deus, um cristão, aquele que leva a palavra de Deus, aquele que tem uma identidade espiritual, geração eleita, povo exclusivo de Deus? Será que você é identificado assim? Como alguém que faz diferença no meio em que você está inserido? Ou você é apenas mais um Felipe? Gostaria que você abaixasse a cabeça e refletisse. Existe alguém que sabe exatamente quem você é, mesmo que você ainda não saiba quem você é. Existe alguém que sabe muito mais de você do que você mesmo, quem você deveria ser. Você deveria ser propriedade exclusiva de Deus. Existe alguém que sabe como você se sente em relação às expectativas dos outros. Muitas das vezes nós nos preocupamos com o que os outros vão pensar de mim, quem eu sou. Mas Deus sabe quem você é e sabe que como você se sente em relação às expectativas dos outros. Existe alguém que pode transformar você na melhor versão de você mesmo. Talvez você não tenha entendido isso ainda. Alguém que pode te transformar. Esse alguém é Deus. Deus quer transformar a sua identidade em identidade espiritual. Ele te dá um novo nome. Ele te dá uma identidade. Ele te conhece como ninguém, porque foi Ele quem te criou. Ele é o teu Pai eterno. Ele sabe exatamente quem você é. Aquilo que fazemos, fala aos outros o que somos e qual é a nossa verdadeira identidade. Aquilo que nós somos, fala quem nós somos, qual é a nossa verdadeira identidade, qual é a sua identidade. Talvez você esteja precisando entender qual é a verdadeira identidade e como Deus tem te visto. Talvez você precise mudar o seu nome nesta noite. Talvez você nunca teve esse entendimento de que Deus pode te dar um novo nome. Além de te dar um novo nome, Ele pode escrever o seu novo nome no livro que nunca será tirado de lá, o livro da vida. Essa nova identidade pode ser dada por Deus. Talvez você não tenha pedido essa identidade ainda. Talvez você não tenha tido a oportunidade de pedir essa nova identidade, esse novo nome a Ele, essa nova identificação, essa nova filiação. Receber o Senhor e ser filho amado dEle. Ser propriedade exclusiva de Deus, povo escolhido de Deus.